Todo mundo sabe que a saúde do Bolsonaro, ela é frágil. O cara foi submetido a uma cirurgia de mais de 12 horas em uma área do corpo dele que já está muito fragilizada por conta de procedimentos anteriores. E os médicos falaram aquilo que falamos no canal também. Novas obstruções vão acontecer. Muito porque o Bolsonaro não se cuida, ele não se alimenta direito, ele faz uso de alguns medicamentos que podem influenciar também na ocorrência de novas aderências. E a direita sabe que a saúde do Bolsonaro é frágil e por isso está se aproveitando desse momento de fragilidade do Bolsonaro para poder tirá-lo da jogada politicamente de modo definitivo. É por esse motivo que o projeto de anistia com urgência foi protocolado. Porque a direita quer que o Bolsonaro saia o mais rápido possível para poder escolher o seu sucessor, independentemente de quem seja. Porque no segundo turno, Lula e o seu adversário vão ter 49%, cada um com 2% em disputa. Então a direita quer usar a saúde frágil do Bolsonaro para mostrar para ele o seguinte: Bolsonaro, pode desistir da sua candidatura. Você está inelegível, não vai ser candidato mesmo, mas pode desistir dessa farsa porque nós já estamos trabalhando aqui com o projeto, que não vai ser aprovado porque ele é inconstitucional, o STF vai derrubar, mas já estamos trabalhando. Estamos sinalizando que você terá uma segurança maior. Mas, sinceramente, não sei se ele vai desistir da candidatura mesmo com o projeto aprovado. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que a direita usa o Bolsonaro apodrecendo na UTI para tirá-lo da jogada? Esse projeto vai criar crise entre os poderes? O projeto de anistia é para ser aprovado mesmo ou é só jogo de cena dos bolsonaristas? Acha que a direita está sacaneando o Bolsonaro? Se sim, like no vídeo, quero saber a sua opinião com like e se inscreva no canal. O PL, o partido do Bolsonaro, protocolou a urgência do projeto de anistia. Eles conseguiram a quantidade mínima de assinaturas e o projeto foi protocolado após o Sóstenes Cavalcante perceber que começou a acontecer um jogo casado do governo com as presidências da Câmara e do Senado. O projeto de anistia tinha como a previsão ser protocolado só na semana que vem, Sóstenes Cavalcante queria mais algumas assinaturas, mas quando ele percebeu que o governo estava conseguindo retirar algumas assinaturas, ele foi lá e já protocolou. E agora o projeto não pode mais ter as suas assinaturas retiradas, porque o Hugo Mota viajou nessa Semana Santa e só vai voltar na próxima terça-feira. E o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, começou a ver a constitucionalidade do projeto, lá com os constitucionalistas do Senado. Então, temendo perder mais assinaturas, o Sóstenes protocolou o projeto, que é um projeto inconstitucional. O Hugo Mota, ele agora vai deliberar quando vai pautar esse projeto ou não. E mesmo que o projeto seja aprovado na Câmara e no Senado, ele não vai ser aprovado no STF, porque já existe jurisprudência do Daniel Silveira que crimes contra o Estado Democrático de Direito não possuem nenhum tipo de perdão, benefício, indulto, enfim. O que eu vejo é que a direita se aproveitou desse momento da saúde do Bolsonaro para protocolar o projeto. Porque a gente sabe que não há interesse da direita no Bolsonaro candidato. Não há interesse da direita em anistiar o Bolsonaro. O próprio Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, em termos partidários não possui interesse nenhum. Por quê? Porque hoje há a possibilidade do Tarcísio de Freitas substituir o Bolsonaro. O Tarcísio de Freitas é do Republicanos. Se o Tarcísio deixar o governo de São Paulo para disputar a presidência, um dos cotados para ser o candidato apoiado pelo Tarcísio de Freitas é o prefeito TikToker de Sorocaba, o Manga, o Rodrigo Manga, que é do Republicanos, o mesmo partido do Tarcísio e também do Hugo Mota. Então, para o Republicanos, o partido do Tarcísio, a não anistia é muito boa, tirar o Bolsonaro do jogo é excelente. A ponto de também o Centrão estar realizando pressões para que o Bolsonaro abandone a candidatura dele e escolha um nome até o final do ano, que não seja o nome da família dele. O próprio Ciro Nogueira, que é do PP, o partido do Arthur Lira, falou abertamente, dando uma sinalização para o Bolsonaro desistir, que aquele candidato que for apoiado pelo Bolsonaro tem que ter o compromisso de dar indulto a ele assim que for vitorioso. Então já está acontecendo todos esses acordos para empurrar o Bolsonaro para fora do jogo. E o projeto de anistia visa isso também, para dar uma certa tranquilidade para o Bolsonaro do seguinte: olha, Bolsonaro, você tá doente, vá cuidar da sua saúde, você tá marimbundo, novas obstruções vão acontecer, mas estamos avançando aqui com a parte jurídica da coisa.
E a direita sabe muito bem que não importa no segundo turno se o candidato é ou não apoiado pelo Bolsonaro. Porque todas as pesquisas de intenção de votos e todas as pesquisas que envolvem o governo, nesses temas mais macro, como a aprovação, o próprio projeto de anistia, leva para o entendimento de polarização. 50-50. A ponto de o CEO da Quest, o Felipe Nunes, falar o seguinte: nós estamos com um cenário muito cristalizado politicamente no Brasil, corroborando com aquilo que nós falamos. A gente fala que no segundo turno teremos 49% para Lula, 49% para o candidato da direita. E os candidatos da direita, Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior, o próprio Bolsonaro e seus filhos, perceberam isso. 49-49 com 2% em disputa. Então a verdadeira disputa, no primeiro momento, não é contra Lula, mas é vencer os seus adversários no primeiro turno para poder ir ao segundo. Por isso que os governadores de direita foram até a manifestação na Avenida Paulista, para acenarem aos bolsonaristas, porque a primeira disputa é interna. E por isso que vários partidos que possuem base no Congresso, que possuem base do governo, mas têm seus postulantes, como no caso do União Brasil PSD, votaram a favor do projeto de anistia, para se aproximarem do Bolsonaro, ou do bolsonarismo. Só que esse projeto de anistia, como eu falei, ele é inconstitucional. Só que isso acaba também corroborando, ou sendo muito coerente com toda a atuação parlamentar dos bolsonaristas. Porque bolsonarista não tem projeto de governo, não tem projeto legislativo. A Folha de São Paulo, todo ano praticamente, ela faz esse levantamento mostrando quantos projetos protocolados pela direita são projetos inconstitucionais. Aí você vai falar assim, mas os deputados não sabem que esses projetos são inconstitucionais, como banheiro, trans, aquelas coisas, proibição do banheiro trans, coisas desse tipo. Eles sabem que é inconstitucional. Eles sabem que esse projeto ou que esses projetos não serão aprovados pela CCJ, não serão aprovados no plenário ou não serão aceitos pelo STF. Mas eles protocolam mesmo assim, para darem uma sinalização às suas bases, enquanto votam os verdadeiros projetos que eles têm que aprovar, que são os projetos que tiram o direito da população, como o Nicolas Ferreira e o Carlos Jordi, que protocolaram projetos para que não houvesse a isenção nos valores da cesta básica dos alimentos. Eles fazem um auezinho para as redes sociais, e não existe auê maior para a rede social do que a aprovação do projeto de anistia. Esse é o maior projeto de bagunça dos bolsonaristas, que segundo a Bela Megali do O Globo, não tem assim muito interesse em aprovar esse projeto de verdade, aprovar a anistia de verdade. Por quê? Porque os bolsonaristas, eles só querem esse projeto para desgastarem o STF e o governo Lula. Eles precisam ficar nesse vai e vem do projeto para terem uma pauta, para terem uma bandeira que os unifica. Porque a direita brasileira, ou a extrema-direita brasileira, não possui a principal pauta que hoje é a pauta da direita global, ou da extrema-direita global, que é a pauta anti-imigração. Aqui no Brasil nós não temos isso. A extrema-direita usa a pauta contra as minorias. Só que, como nós no Brasil estamos mais avançados do que outros países nos direitos de minorias, atacar as minorias até acontece, mas não na projeção necessária para conseguir ali os votos ou a consolidação de uma majoritária da população. Diferentemente nos Estados Unidos, por exemplo, que a pauta anti-imigração se sobrepõe às outras, colocando o ódio. Não, nós não estamos com ódio às mulheres, nós não estamos com ódio das pessoas de pele escura. São os imigrantes, porque eles nem são do nosso estado. Mas aqui nós não temos isso. Então o que o STF, o que os bolsonaristas precisam fazer? Galvanizar em torno de uma pauta. Qual? O projeto de anistia. Porque se eles forem falar sobre preço de alimentos, que era algo que eles poderiam falar, eles vão ter que propor alguma coisa. E eles não têm absolutamente nada a propor. Não existem outras bandeiras para os bolsonaristas. O problema é que esse projeto vai criar crise institucional. Porque o legislativo, se aprovar o projeto, vai afrontar o STF, que está prendendo todo mundo. E o executivo vai ser dragado para essa discussão. Não vai ter jeito. Até porque partidos da base do governo votaram a favor ou colocaram seus nomes para a aprovação do regime de urgência do projeto de anistia. O que o Alexandre de Moraes está fazendo?
Ele está fazendo um corpo a corpo, fez jantar por Rodrigo Pacheco, participou de algumas cerimônias para tentar aumentar o apoio junto à classe política, evitando assim uma crise institucional talvez maior, porque eu vejo que é uma crise inevitável. Inevitável. Estão tentando modular ali as penas, mas o próprio Bolsonaro já falou que não adianta você tirar de 14 para 10 anos. O Eduardo Bolsonaro, relinchando lá nos Estados Unidos, também fala a mesma coisa. Mas há uma tentativa de entendimento para evitar uma crise institucional. Só que no fundo é tudo jogo de cena dos bolsonaristas. Igual aqui, jogo de cena, que isso aqui, óbvio, é um chroma key. Mas, nossa, muito real por sinal.